O mundo da arte moderna alternativa pode parecer um labirinto complicado que deixa quem a observa completamente perplexo. Ela gera mais perguntas do que respostas, principalmente: por quê? Por que isso acontece? Por que isso foi criado e por que isso foi feito? Bem, hoje vamos analisar um artista que provavelmente vai fazer você se perguntar as mesmas coisas. Um artista que fazia o público ficar confuso. Esta é a história de um homem chamado Thaksin Hayes, também conhecido como Sam. Ele criou algumas das artes mais intensas e exaustivas que você verá em anos. Sam nasceu no sul de Taiwan em 31 de dezembro de 1950, sendo o mais velho de 15 irmãos. Apesar de ser leitor ávido e estudar filósofos e jornalistas, Sam não ligava para o lado acadêmico e largou o ensino médio aos 17 anos. Nesse tempo, ele se dedicava à arte, estudando vários criadores e experimentando pinturas. Mas depois de completar seu serviço militar obrigatório de 3 anos, ele fez a transição das pinturas para a criação de arte física e performances, algo que ele simplesmente chamaria de ações. Sua primeira obra nesse estilo foi Jump Piece, apresentada em 1973. Envolvia ele pulando de um prédio de 2 andares, 4,5 metros em Taiwan. Ele quebrou ambos os tornozelos com o impacto e quase não explicou por que fez isso. Esse tipo de natureza vaga e ambígua que essa obra possuía é algo que veríamos por anos. Quase tudo o que ele cria traz pouca explicação, subtexto ou direção. Nem sempre é tão dramático quanto pular de um prédio, mas quase sempre levanta muitas perguntas, e ele nunca foi alguém que nos desse respostas. No entanto, tentar realizar essas acrobacias e ações em meados da década de 1970 em Taiwan não era uma tarefa fácil. Ele enfrentou muitos obstáculos devido ao conservadorismo de seu país e por isso buscou liberdade artística em outros lugares, especialmente em Nova York. Para chegar lá, ele escolheu um caminho incomum. Ele se formou marinheiro no início dos anos 1970 e, em 1974, ingressou numa plataforma de petróleo rumo aos Estados Unidos. Ele não completou a viagem, pulou do navio na Filadélfia e foi para Nova York. Ele fez isso com pouco dinheiro, sem visto e talvez sem identificação. Por isso, Sam ficou totalmente perdido ao chegar. Talvez ele tenha pensado que a cidade era menor do que realmente era e que seria mais fácil de se locomover, mas encontrar as áreas certas para suas atividades artísticas se mostrou quase impossível no começo. Ele contou ao The Guardian anos depois: quando cheguei a Nova York, levei 2 anos para achar o Sorro. Sou ilegal e tenho medo de pegar o metrô. Só conheço a Washington Square e só conheço pessoas fazendo retratos na rua. Eu não conheço essa cena artística. Então, essencialmente, ele não entrou direto na cena como talvez esperasse. Ele trabalhou como garçom, lavador de pratos e faxineiro por alguns anos, e só em 1978, 4 anos após chegar a Nova York, fez sua primeira performance nos Estados Unidos. Essa foi a primeira de 5 obras anuais criadas entre 1978 e 1986. Todas são fascinantes e merecem ser comentadas, então vamos falar sobre cada uma. Pode confiar, algumas dessas obras são realmente impressionantes. Em 29 de setembro de 1978, Sam se trancou numa pequena gaiola de madeira com apenas uma bacia, um balde e uma cama. Ele jurou ficar naquela gaiola por 1 ano e durante esse tempo não falaria, leria, escreveria ou consumiria qualquer tipo de mídia. Um amigo o visitava diariamente para limpar seus dejetos, levar comida e roupas, mas nunca falava com ele. Seu amigo tirava uma foto dele diariamente para registrar o processo, e o advogado Robert Perjansky foi testemunha e autenticou tudo. Antes da apresentação, Sam escreveu para vários jornalistas e artistas para contar a eles sobre o que estava fazendo. Isso resultou em exibições abertas, onde o público visitava a jaula 1 ou 2 vezes por mês para ver a obra. Fora isso, a obra não teve impacto na cena artística de Nova York, exceto por algumas pequenas matérias. Mesmo assim, Sam não se desanimou e queria continuar as apresentações, levando-as a um nível ainda mais intenso.
De 11 de abril de 1980 a 11 de abril de 1981, Sam realizou uma de suas performances mais exaustivas. Ele registrou o ponto a cada hora durante um ano inteiro. Ele também tirava uma foto ao lado do relógio da máquina e raspou a cabeça no início, deixando o cabelo crescer durante a performance para indicar o tempo passado. Embora o conceito disso seja simples por natureza, executar isso é um pesadelo. Isso basicamente o privou de qualquer sono de verdade. Ele não podia fazer nada porque, no segundo em que batia o ponto, já tinha que estar pronto para fazer isso de novo em 60 minutos. Até um minuto ou dois para bater o ponto, preparar a câmera e vestir a jaqueta das fotos deviam ser um pesadelo, pois consumiam o pouco tempo que ele tinha. Ao final do projeto, ele fez um vídeo de 6 minutos com um time-lapse de cada foto tirada. Apesar de perder o horário exato algumas vezes, o vídeo reuniu mais de 8.600 fotos. Vemos seu cabelo crescer, a expressão ficar mais abatida e principalmente um homem que sacrificou um ano em poucos minutos. Tudo o que ele poderia ter feito naquele ano foi substituído por esse relógio. A ideia de socializar, criar, conversar e até mesmo dormir foi totalmente substituída por um relógio. Ele tinha que estar lá a cada hora. Minha peça de um ano foi apresentada em 1980-81. Bate em tanco sempre na hora certa. 24 horas. E o processo dura um ano inteiro. É mais difícil dormir na hora certa, né? Então eu tinha que acordar toda hora, na hora certa para um soco. E eu esperando pela próxima hora. A vida cotidiana é a mesma. É um conceito assustador e só imagino a fadiga mental que tanta privação de sono e monotonia pode causar. Mas ele ainda não tinha terminado, estava só começando. Em sua próxima obra, ele se desafiaria ainda mais, elevando a aposta novamente. De 26 de setembro de 1981 a 26 de setembro de 1982, Sam prometeu ficar completamente ao ar livre na cidade de Nova York durante todo o ano. Isso significava que ele não podia entrar em nenhum prédio. Isso também o impedia de entrar em carros, barcos, aviões ou barracas. Isso significava que ele basicamente vagou por Nova York durante um ano, com nada além de um saco de dormir e sem acesso a transporte, assistência médica ou qualquer tipo de abrigo. Ele não podia fazer compras de suprimentos adequadamente nem se limpar. E mesmo que recebesse dinheiro de um estranho generoso, isso não iria muito longe, provavelmente sendo usado para comprar comida de um vendedor de rua. O inverno de 1981 foi um dos mais frios em anos em Nova York. Navegar por esta cidade da maneira que Sam fazia provavelmente se mostrou imensamente difícil. Você pode encontrar uma galeria incrível de fotos documentando esse projeto, que são quase mórbidas de se olhar. A natureza sombria dessas fotos cria uma cápsula do tempo fascinante e, quanto mais você as observa, mais difícil é acreditar que Sam realmente fez isso. Mas ele fez, apesar dos contratempos. A única vez que ele realmente entrou em um prédio foi basicamente à força, quando foi preso por vadiagem. Felizmente, o juiz teve simpatia por eles quando descobriu o que ele estava fazendo e o liberou imediatamente. Nos anos seguintes, ele pouco justificava, apenas dizia que era uma das peças de que menos gostava, não pelas condições difíceis, falta de recursos ou prisão, mas porque não conseguia se limpar e a reação das pessoas era estressante. Acho que ele poderia ter feito comentários bem interessantes sobre essa apresentação. Ele provavelmente saiu da peça com novas perspectivas, mas essa parece ser sua única reflexão real, mostrando como ele deixa muito para interpretação. Mesmo assim, a peça foi fascinante, assim como a próxima dele. A peça da corda ocorreu de 4 de julho de 1983 a 4 de julho de 1984 e foi a única peça anual dele que envolveu diretamente outra pessoa.
Essa pessoa era Linda Montano, outra artista performática de Nova York. A dupla amarrou-se com uma corda de 2,5 metros e prometeu ficar assim por um ano. Prometeram que, onde estivessem, ficariam juntos no mesmo cômodo, sem se separar. Por fim, declararam que não se tocariam na performance. Surpreendentemente, Sam nos deu uma explicação. Ele comentou sobre a apresentação. Quis criar uma obra sobre a luta entre seres humanos. Não podemos entrar na vida sozinhos, sem pessoas, mas estamos juntos, então nos tornamos a gaiola um do outro. Essencialmente, ele queria confrontar as ansiedades que tinha sobre interação social e comunicação, e Linda Montano queria fazer o mesmo. Apesar das brigas e discussões, também passaram horas conversando e, ao final, criaram um vínculo muito forte. Sua última obra anual foi teoricamente a menos exaustiva, mas imagino que para ele não foi fácil. Entre 1º de julho de 1985 e 1º de julho de 1986, Sam prometeu não criar nem se envolver com arte. Ele não falaria ou consumiria arte, nem iria a museus ou galerias. Para alguém que provavelmente já tinha conhecido muitos artistas e finalmente fazia parte de um círculo de pessoas com interesses semelhantes com quem podia compartilhar sua paixão, isso foi provavelmente um grande feito. Por razões óbvias, essa performance ou não performance não foi documentada de forma alguma e, curiosamente, ela prenunciou sua próxima obra, que era exatamente o oposto disso. Em 1986, ele já havia concluído suas 5 obras de um ano e decidiu embarcar em algo que consumiria muito mais tempo. No seu 36º aniversário, na véspera de Ano Novo de 1986, Teaching XCE anunciou que produziria diversas formas de arte até o fim do século. A jornada épica de 13 anos terminaria na véspera de Ano Novo de 1999, e ninguém veria o que ele criou nesse período. Depois desse período, ele continuaria mantendo essas criações em segredo e, a partir de 1º de janeiro de 2000, nunca mais criaria arte. Nesta data, ele nos deixou uma última mensagem: eu me mantive vivo. Eu passei do dia 31 de dezembro de 1999 e foi isso. Nada do que ele fez foi lançado e até hoje, 22 anos depois dessa declaração, ele cumpriu sua palavra e se afastou da arte. Faz 20 anos que Sasha deixou de criar arte e mais de 40 desde o início de sua primeira de 5 obras de um ano. Claro, suas obras posteriores foram arquivadas e nunca vistas, mas essas performances anteriores foram documentadas e ganharam certo destaque com o tempo. Muitos outros artistas performáticos citaram Sasha como uma grande inspiração para seus trabalhos. E nos anos 2000, anos depois de ele ter terminado, suas performances finalmente começaram a ganhar um pouco de impulso, e as pessoas começaram a prestar atenção. Após vários artigos, ensaios e muitos elogios, Sasha começou a participar de várias exposições diferentes mostrando seu trabalho. Muitos jornalistas tentaram resumir o trabalho dele. Eles dizem que é sobre guerra, pobreza, política, existencialismo, niilismo, ganância, falta de moradia, capitalismo e muitas outras ideias. Segundo ele, seu trabalho se resume ao tempo. Ao acessar o site dele, a primeira coisa que aparece é uma citação do próprio: a vida é uma sentença de vida. A vida é o tempo que passa, o pensamento livre, antecipado na juventude. Ele largou o ensino médio, passou anos no exército por obrigação e, ao chegar a Nova York, demorou para encontrar seu caminho. Todos diziam que ele havia desperdiçado muito tempo e seu trabalho mostrava isso claramente. Ele afirmou que seu trabalho não é motivado pelo desejo de sofrer ou sentir dor, embora isso possa ocorrer. E realmente, isso só deixa uma coisa: o relógio que continua a correr, um relógio que ainda será batido muito depois que ele se for.